The Walking Dead começa com o personagem principal da série, o Rick Grimes, acordando no hospital depois de ficar em coma por algum tempo. O mundo estava normal quando o Rick entrou em coma, mas quando ele saiu, ele descobriu que o mundo tinha sido jogado em um pesadelo pós-apocalíptico. Um surto de zumbis aconteceu enquanto ele estava inconsciente, e o mundo foi alterado para sempre como resultado. O Rick perdeu o momento em que a sociedade humana entrou em colapso, e agora, acho que finalmente descobrimos o porquê. Antes de entrarmos na especulação sobre o porquê de o Rick estar em coma do ponto de vista narrativo, vamos primeiro falar sobre como ele entrou em coma em primeiro lugar. Como muitos fãs de The Walking Dead sabem, o Rick era um policial antes do apocalipse zumbi. Mas, não é como se o Rick fosse um policial de cidade grande que teve que lidar com altos níveis de crimes violentos. O Rick era um xerife de cidade pequena que raramente precisava usar sua arma. Mas, um dia, um homem louco envolveu a polícia em um tiroteio, o que resultou em o Rick sendo baleado. Devido à gravidade de seus ferimentos, o Rick entrou em coma e não acordaria novamente até que o mundo já tivesse acabado. Essa é a história de como o Rick entrou em coma, e o que o esperava quando ele finalmente acordou. Mas, o que tudo isso significa? Claro, os detalhes literais da situação são tão diretos quanto parecem, já que a natureza de como o Rick entrou em coma nunca foi deixada aberta a especulação ou interpretação. Mas o significado mais profundo por trás do motivo pelo qual o Rick estava em coma durante o surto de zumbis certamente está aberto à interpretação. E é por isso que é um aspecto tão fascinante de toda a série The Walking Dead, e porque ainda estamos falando sobre isso hoje. A introdução de Rick ao apocalipse zumbi foi repentina e inesperada, e embora se possa argumentar que isso foi verdade para todos, há um detalhe importante que não pode ser subestimado. O Rick perdeu o colapso da sociedade humana. O Rick foi dormir quando a sociedade estava totalmente normal, e ela já havia se transformado em caos quando ele acordou. Isso é crucial para o arco da história de Rick em The Walking Dead, pois ele não teve que assistir as pessoas se voltarem umas contra as outras enquanto enfrentavam os horrores inimagináveis dos mortos-vivos. Isso libertou o Rick de desenvolver um certo nível de desesperança insensível em relação à humanidade, e permitiu que ele mantivesse a esperança de que a humanidade pudesse se recuperar. Claro, o Rick aprendeu rapidamente o que seria necessário para sobreviver neste mundo, apesar do fato de que ele não teve que vê-lo entrar em colapso após o surto inicial. No entanto, o Rick saltando de uma sociedade civilizada para um deserto pós-apocalíptico em basicamente um piscar de olhos, deu a ele uma imagem clara de antes e depois do mundo, o que o ajudou a se apegar aos costumes do passado para ajudar a construir um futuro melhor. Claro, o Rick cometeu alguns erros ao longo do caminho, mas o propósito narrativo de Rick como personagem realmente se torna claro no capítulo final de The Walking Dead, quando o Rick enfrenta Pamela Milton e traz paz verdadeira e duradoura para a comunidade. O Rick não precisa aceitar que o mundo parecerá diferente depois do apocalipse zumbi, porque ele se lembra mais claramente do que qualquer outra pessoa de como era antes. Imagine o que aconteceria com seu psicológico se você assistisse sua comunidade passar de pessoas agradáveis e cumpridoras da lei para selvagens completos em tempo real. Isso seria o suficiente para fazer qualquer um pensar que a humanidade cruzou uma linha da qual não há como voltar. Mas o Rick foi poupado desse trauma, e foi assim que ele conseguiu manter a esperança e se tornar o líder que a humanidade precisava que ele fosse, tudo graças ao seu coma. O coma de Rick não é o único aspecto de seu personagem que tem significado em The Walking Dead, assim como o mesmo pode ser dito sobre sua morte. O Rick foi morto por Sebastian Milton, filho de Pamela Milton, depois que o Rick efetivamente removeu sua mãe do poder. O Rick fez isso pacificamente, e basicamente garantiu que Pamela não se tornasse uma ditadora, mas Sebastian viu isso como algo pelo qual o Rick precisava morrer. Então, Sebastian entrou furtivamente no quarto de Rick e atirou nele enquanto ele estava deitado na cama, matando o protagonista principal de The Walking Dead. Embora a morte de Rick tenha sido trágica, ela precisava acontecer pelo mesmo motivo pelo qual o Rick estava em coma. O Rick foi capaz de ser o herói que a humanidade precisava que ele fosse porque ele foi capaz de se agarrar ao passado de uma forma que ninguém mais era capaz, e é exatamente por isso que ele também precisava morrer. O próximo capítulo da humanidade precisava ser forjado e experimentado por aqueles dispostos a deixar o passado para trás e criar um futuro melhor. O Rick foi capaz de trazer o melhor do que o passado pré-apocalíptico tinha a oferecer através do apocalipse zumbi, que é como uma nova sociedade foi capaz de se formar em primeiro lugar. Mas, depois disso, a humanidade precisava deixar o passado para trás para moldar um futuro melhor, e a morte de Rick representa isso perfeitamente.
O Irk precisava se apegar ao passado apenas o tempo suficiente para que ele ajudasse a guiar a humanidade para fora de sua era das trevas induzida por zumbis e para uma era de paz e civilidade. Mas depois disso, o passado precisava ser substituído pelo futuro. O coma e a morte de Irk representam essa metamorfose, e do jeito que eu vejo, eles também representam o propósito narrativo de Irk em The Walking Dead. Claro, eles foram coisas literais que aconteceram, tudo para servir a uma história pela qual todos nós somos obcecados desde a primeira edição, mas eu acho que há um significado mais profundo em tudo isso. Claro, tudo isso é especulação que serve para atribuir significado mais profundo a eventos literais que acontecem na história, implicando que esses eventos são metafóricos e, na verdade, falam sobre os temas da série como um todo.